Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Eu ouvi bem? Ela pediu ajuda dos árabes para intervenção no Brasil? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido agora porque pode ser o substituto de Bolsonaro nas urnas e porque está fazendo uma brilhante articulação com a direita internacional para mostrar o que acontece no Brasil. Aí ele passou a ser a bola da vez. Aí estão tentando cacifar o Tarcísio e queimá-lo, persegui-lo. Não aceitamos isso. De novo, nós não vamos votar em Aécio Neves fingindo que é direita. Tem que ser Jair Bolsonaro o nome lá na urna. Se não for o dele, tem que ser o que ele escolher. E eu espero que ele escolha Eduardo Bolsonaro em vez de Tarcísio, com todo respeito ao Tarcísio, um governador razoável, bom. Mas o Eduardo Bolsonaro tem outra pegada, outro tom, e nós precisamos disso. Nós precisamos enfrentar o sistema, não se adaptar a ele. Porque ele é isso aí. Censura, perseguição, morte na cadeia, preso político. Isso é o sistema tucanopetista. Tucanopetista. O Alexandre de Moraes é tucano, foi do PSDB. O Alckmin, que é o vice-presidente desse troço, é tucano. Não vamos mais cair na ladainha de que tucanos são melhores do que petistas. São só mais limpinhos com terno limpo e estão incomodados que o Lula não está mais querendo fingir parecer um deles. Mas são só aparências. Na essência, nós já vemos que é tudo farinha do mesmo saco podre. E nós não vamos aceitar MBL como se fosse direita, porra. Tenha santa paciência. Então, o crime do Eduardo Bolsonaro é denunciar aqui fora o que acontece no Brasil. Vamos prender a Gleisi Hoffmann. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência. E aí ela continua com as ladainhas, mas eu ouvi bem? Ela pediu ajuda dos árabes para intervenção no Brasil? Pois é. Enquanto isso, Barroso decide que Dino e Zanin não estão impedidos de julgar Bolsonaro. Deixa eu ver se eu entendi. O Barroso, que disse, perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, acha que o advogado do Lula e o ex-ministro do Lula, que demoniza Bolsonaro e é comunista, não estão suspeitos, não estão impedidos de julgar o Bolsonaro. Faz sentido. Por quê? Porque não estamos no campo do direito. Porque todo esse julgamento é ridículo. É de fachada. É soviético. O Bolsonaro deu o tom certo, ironizando a acusação de golpe. Tramei com um pateta e com Mickey Mouse. Claro, o sujeito que vai dar o golpe transfere o poder e o comando das Forças Armadas antes para o adversário e se manda para o exterior. Faz todo sentido. Seu advogado, Paulo Cunha Bueno, mostrou por A mais B toda a nulidade desse processo. A falta de foro adequado, a ausência de juiz de garantia no STF e, claro, o caráter semi-secreto do julgamento. A defesa não teve acesso à íntegra da investigação. Fizeram cherry picking, seleção,
Como pode? Como pode um jurista estar confortável com isso? Tudo que podia ser criticado na Lava Jato é 1000 vezes pior nesses casos envolvendo bolsonaristas. Bolsonaro subiu o tom. Dino, juiz parcial e mentiroso. E acusou, mas matou a cobra e mostrou o pau. Ou o hipopótamo. Que o governo mais corrupto da história brasileira é o governo liderado por Jair Bolsonaro, que é o governo do orçamento secreto. O governo do orçamento secreto. Nunca se roubou tanto dinheiro federal no Brasil como nesses anos trágicos. E no governo do Lula, as coisas funcionavam. E eu, vocês sabem, fui juiz 12 anos. O Lula respondeu 26 processos. Só teve uma condenação, uma proferida por alguém que não era juiz. Era político disfarçado de juiz que se chama Sérgio Moro. E essa condenação não existe mais porque o Supremo anulou, acabou e Lula é inocente. Não. Mentiroso, partidário, comunista, safado, e vai julgar como juiz supremo o ex-presidente Bolsonaro. O Brasil virou uma piada. É uma grande farsa. Os bandidos estão no poder, perseguindo aqueles que tentaram consertar o país. E no meio de tudo isso, a conivência, o silêncio cúmplice, a covardia da alta cúpula militar. Militares do Exército rebatem Mauro Cid e negam tese de dever funcional. Estão fritando um tenente-coronel por excesso de proximidade com Bolsonaro, que na época não tinham pudor em pedir favor, em pedir articulação política, proximidade com fulano cicrano. Agora estão queimando o Mauro Cid sozinho para sair de limpinho nessa foto. Porque a narrativa do sistema é de que os militares são golpistas. Então eles estão, não, veja bem, não, eu presto até continência para o Maduro. Eu adoro comunista. Que covardia dessa alta cúpula militar. E do judiciário, o que dizer, né? Tornou a corrupção uma atividade legal no Brasil, como disse o mestre Guzzo. Nada a acrescentar. Não há ninguém preso por corrupção. Então não há corruptos. Pois se houvesse, a nossa justiça com certeza acabaria pegando pelo menos algum larápio. Pelo menos um. Não é possível, do ponto de vista racional, que não consiga punir nenhum. Mas não tem preso por corrupção. O Janones faz acordo por rachadinha, até o Sérgio Cabral, 400 anos de prisão, confesso. O réu confesso, livre, leve e solto. O Brasil está na mão de bandidos. Uma quadrilha tomou de assalto o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Os verdadeiros golpistas estão perseguindo como golpistas os patriotas que tocaram 4 anos de governo de reforma sem um escândalo de corrupção. Aí vem o isentão do Danilo Gentili fazer falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro. Qualquer um que venha com esse papinho de que Lula e Bolsonaro são iguais e são o problema, não confie. Coisa boa não é. Esse é o Brasil, né? STF arquiva última investigação e encerra a série de 40 processos contra Renan Calheiros. Enquanto isso, consultoria ligada a The Economist vê recuo da democracia brasileira e cita a ação do STF contra o X. A situação tá feia, meu amigo. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né?
Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.